Senhores telespectadores, visitamos hoje uma das cidades mais bonitas da Extremadura portuguesa. São 10h30 da manhã, estou no centro da cidade, no Mercado da Fruta. Eu acho que quem conhece as Caldas já reconheceu o lugar. Só nas Caldas da Rainha é que é um mercado assim. Todas as manhãs, durante todos os dias do ano, aqui estes camponeses aqui à volta da cidade vêm aqui, trazem a sua fruta, as suas hortaliças, os produtos da horta, e é pelo menos o mercado mais bonito que eu conheço em toda a região de Lisboa. É o ex libris da cidade, mas vou-lhes dar alguns elementos mais gerais sobre as Caldas da Rainha. O concelho das Caldas da Rainha fica na província da Extremadura. Bom, e logo isso é curioso, porque também fica no distrito de Leiria. E o distrito de Leiria faz parte da beira litoral. Veja o absurdo que isto é. Uma parte de um distrito que faz parte da beira litoral, esse distrito faz parte da Extremadura. Bom, é uma atrapalhada. Aliás, há muitas dessas atrapalhadas na nossa divisão regional. Este concelho é um concelho de extensão média, tem 250 km². É um concelho muito populoso, 50 mil habitantes. Só aqui na cidade há cerca de 30 mil e é uma população a crescer. Em relação ao censo de há 10 anos, aumentou 12%. É, portanto, uma das regiões do país onde a população cresce e onde, aliás, tudo cresce. É uma terra excepcionalmente progressiva e a gente vai estudar isso porque isso é curioso. A história da cidade das Caldas da Rainha é extremamente interessante. Não é uma história muito antiga. Sabemos que antes de 1485, reparem, 1485 é já nos fins do século XV, não havia por aqui viva alma. Isto eram barrocais com mato selvagem, lameiros, não havia nada. Bom, a rainha Dona Leonor, era a mulher do rei Dom João II, passou por aqui e viu uns camponeses a mergulharem-se numas poças de lama. E aquilo, enfim, suscitou-lhe curiosidade. Ela quis saber, mas o que é que eles estão a fazer? E disseram-lhe, senhora, é que aquelas águas onde eles se lavam, aquilo tem grandes virtudes. Eles vão com reumatismo, com dores, mal mexem os braços e as pernas e depois de tomarem ali uns banhos, sentem grandes alívios. A rainha encarregou naturalmente os seus médicos de verificar se assim era e concluiu que de facto estas águas tinham propriedades excepcionais. E então a rainha Dona Leonor manda fazer aqui um hospital termal. Águas quentes, termas, também se diz caldas. Caldas, que vem do latim cálidus. Cálidus quer dizer quente. Portanto, cálidas, caldas. Águas quentes. Águas quentes da rainha. De que rainha? Da rainha Dona Leonor, mulher do nosso rei Dom João II. Estabelece-se o hospital, vem logo muita gente curar-se, mas essa pequena povoação, no fundo, é apenas um pequeno edifício e o pequeno hospital, onde ainda hoje se pode ver a piscina
que a rainha Dona Leonor, no século XV, ali mandou fazer e onde ela própria tomou banho. Ora bem, mas à volta deste pequeno núcleo desenvolve-se rapidamente uma povoação florescente. Porquê? Porque isto é que é muito curioso. É que esta região confina com Alcobaça e em Alcobaça dominavam os abates. Havia realmente uma disciplina muito rígida. Tudo aquilo era da propriedade do mosteiro, eles afuravam as terras, mas ninguém podia chamar seu a um pedaço de solo, fazer uma casa que dissesse sua. Aquilo era realmente um grande feudo eclesiástico. E onde acabava o feudo de Alcobaça, começava a terra livre. A terra livre onde a rainha veio pôr as suas caudas. É exatamente esse chamamento de liberdade, essa capacidade de cada um fazer aquilo que queria fazer, que vem a determinar o destino rápido e brilhante da pequena aldeola fundada em 1485 pela rainha Dona Leonor. No século XVI isto cresce constantemente. No século XVIII é o rei Dom João V que vem aqui, porque também ele tinha problemas, também tinha pouca saúde, também precisava de banhos, mas mandou construir um palácio. E é claro, e com o rei vem muita gente, vem toda a corte, toda a gente que o rodeia. Mas é no século XIX que as Caldas se transformam numa povoação conhecida em todo o país. A linha do caminho de ferro do oeste passa nas Caldas. A estrada de ir ao Porto passa nas Caldas. Muito perto das Caldas ficam algumas praias famosas em Portugal. Fica, por exemplo, a Nazaré. E as Caldas são rapidamente um centro turístico. Em pouco tempo se pode vir de Lisboa às Caldas e as Caldas entram na moda. Diz-se que nos fins do século XIX o número de aquistas são, portanto, pessoas que vêm de fora, famílias de uma burguesia bem instalada na vida, o número de aquistas que vêm para aqui é de 10.000 por ano, 10.000 em cada ano. Os hotéis e as termas abrem no dia 15 de maio, em plena primavera. Ainda hoje, o 15 de maio, é o feriado oficial nas Caldas, para comemorar essa alegria. O dia da abertura das termas, cai aqui meio mundo. Até vêm príncipes, vêm pessoas da família real, vem toda a gente. As Caldas são o coração do país a partir de 15 de maio. É por isso que em 1884 se cria aqui uma escola de desenho, e no mesmo ano de 1884 se cria o que afinal vem a ser uma outra escola. É a grande fábrica de faiança do Rafael Bordal Pinheiro. Centenas de moradores aqui das Caldas vão aprender nessa fábrica a modelar o barro. Muitos ficam, outros vão fazer as suas pequenas oficinas. Ainda hoje a cidade está cheia dessa produção artesanal nascida no fim do século XIX. Aprendem desenho e isso torna possível que as Caldas sejam hoje uma cidade de artistas. Há numerosos grandes artistas portugueses, cuja naturalidade são as Caldas da Rainha. Mas, sobretudo, é essa criação em liberdade, esse aprender de pequeno o ofício que se faz, esse poder produzir aquilo que depois se vende, que cria nas Caldas a tradição da conta própria. Isto é uma terra que vive por conta própria. Nesta pequena cidade de 30.000 habitantes, não há grandes superfícies, mas há 2.000 lojas, o que representa a manutenção de 2.000 famílias,
Quer dizer, todas as Caldas vivem da conta própria, do comércio, dos serviços, dos transportes. Bom, e é claro, ainda daquela pequena agricultura residual que começamos por ver no mercado da fruta. Tudo aquilo é criado aqui à volta. A cidade continua a consumir o que a sua própria região produz. É claro que o facto de existir uma escola de desenho e, ao mesmo tempo, uma fábrica que preparava realmente pessoas para a cerâmica, deu os seus frutos. E as Caldas da Rainha, durante o século XX, foram um verdadeiro viveiro de artistas. Nasceram aqui os escultores António Duarte e João Fragoso, os miniaturistas Francisco Elias e Herculano Elias, os ceramistas Ferreira da Silva e Armando Correia. Bom, eu estou-lhes a falar precisamente no Museu António Duarte, porque o escultor António Duarte doou à cidade em que nasceu toda a sua obra artística. E nos últimos anos de vida, os últimos trabalhos foram feitos aqui, e quem quiser conhecer a obra desse grande escultor tem hoje que vir às Caldas da Rainha. Eu percorri pela primeira vez este museu, devo dizer que foi um excelente exemplo ele dar a coleção e a cidade aceitá-la e fazer este museu, porque outros grandes escultores, como Barata Feio, como Leopoldo de Almeida, já doaram a sua obra à cidade das Caldas da Rainha, e as Caldas vai ficar uma espécie de cidade-museu dos grandes escultores do século XX. O escultor António Duarte nasceu no ano de 1912 e morreu há 5 anos, portanto morreu em 1997, já com 80 e tantos. A obra dele está aqui reunida na sua maioria. Ele tem uma grande obra ainda do tipo convencional, aquelas estátuas que se faziam para os monumentos, para as câmaras, para os tribunais, e podem aqui admirar-se, por exemplo, essa bela estátua que ele fez do rei Dom Sancho I. Dom Sancho I, o rei dos forais. Aliás, Dom Sancho tem junto dele uma criança que mostra um foral. Essa criança é o filho do próprio escultor, o cientista Dr. Filipe Duarte, que ele depois retratou numa fase mais tardia. Está aí um busto do Dr. Filipe Duarte, feito pelo pai, que para mim é uma das obras-primas da escultura do nosso tempo. Eu acho que só um pai é que é capaz de modelar um filho com tanta verdade e com tanta beleza. Mas tem muitas outras coisas, estátuas históricas do João de Santarém, o descobridor, ou do Paulo Dias de Novaes, o grande herói angolano, ou aquele Vasco da Gama, tão diferente dos que é costume representar, ou João Pinto Ribeiro, que é, como sabem, o artífice, o jurista da nossa restauração, ou numa fase mais moderna, o Teixeira de Pascoais. Teixeira de Pascoais era amigo do escultor António Duarte, e daí a veracidade psicológica espantosa daquela figura. E agora, nos retratos, ele tem muitos retratos, mas o José Régio, eu gosto muito do José Régio, ainda conheci o José Régio. Quem viu na televisão o Dr. Vitorino Nemésio, olha, ele está ali, digam se não é o mesmo. E a Sofia de Melo Breiner, retratada novinha. Bom, e acho que apesar de ter passado tanto tempo, ela nunca mudou muito. Mas há muitas outras coisas do escultor António Duarte. Há as peças já do fim da vida. Tem ali uma composição que é realmente um homem desesperado, colocado numa posição grotesca, um homem que realmente está manifestando todo o seu desprezo e todo o seu protesto contra as instituições que o enjeitaram. Aquilo é realmente
uma das grandes estátuas destes anos que vivemos. Visitámos um museu, mas nas Caldas há mais meia dúzia de museus. Suponho que não há outra cidade com tanta densidade de museus e todos eles merecem uma visita. Bom, só que as Caldas não são só museus, é todo o concelho que é rico em grandes belezas. Eu agora vim falar-lhes aqui junto da Lagoa de Óbidos. Era uma grande entrada do mar, eu creio que isto, na época romana, chegaria a Óbidos, depois foi assoreando, e hoje a lagoa é um problema. Está a assorear cada vez mais, frequentemente a saída para o mar tapa, e é claro, nessa altura estas águas ficam paradas. Em todo caso, a Lagoa de Óbidos ainda hoje é uma fonte de riqueza. Vêm estes barcos. Isto não são barcos de recreio. Há aqui 200 famílias de pescadores. Vivem aqui da pesca na lagoa. Bom, mas todo este aro circular é de uma grande riqueza arqueológica. Aqui há testemunhos de presença do homem desde o Paleolítico. Populações que viviam nestes bivalves que se apanhavam aqui, acumularam-se. E há várias estações que documentam presenças de épocas muito antigas. Infelizmente, não têm prestado muita atenção a isso. Essa riqueza arqueológica que rodeia toda a Lagoa de Óbidos está por estudar. A lagoa tem hoje um canal, liga com o mar, por isso é uma lagoa de água salgada, e no topo da lagoa está a praia da Foz do Arelho. O Arelho é um pequeno rio que vai desaguar aqui na lagoa, precisamente. E a praia da Foz do Arelho é outra grande atração turística. No verão tem milhares de pessoas. Hoje, apesar de estarmos em abril, está realmente um dia de uma completa invernia. Mesmo assim, os restaurantes lá embaixo estão cheios de gente para almoçar. A Foz do Arelho é, aliás, a melhor praia das Caldas, mas há outra. A outra praia do concelho é esta, é Salir do Porto. Devo dizer que é um sítio de uma extrema beleza. Daqui até à Foz do Arelho é uma dúzia de quilómetros, e nessa dúzia de quilómetros é proibido fazer seja o que for. Diz que é para a proteção das arribas. Mas quero chamar a atenção para uma outra coisa. Em Salir é uma aldeia muito bonita, muito bonita. É proibido aqui fazer torres, fazer prédios, há moradias encantadoras. Bom, só que a 2 passos daqui muda o concelho. Já não é Caldas, agora é Alcobaça. Bom, e como é Alcobaça, podem fazer torres com, não sei se 10, uma dúzia de andares, e toda aquela encantadora concha de São Martinho do Porto hoje está rodeada de uma muralha de cimento. E eu pergunto, mas que gestão é esta da fachada atlântica de Portugal, que um riacho aqui só deixa fazer resto de chão, além já deixa fazer 10 andares? Então, como é isso? Como é que isto é possível? Com este mar está relacionada uma história sombria. No dia 26 de outubro do ano de 1892, portanto, no fim do século XIX, um grande navio inglês
o România, que navegava de Inglaterra, tinha saído de um porto inglês de Liverpool e a caminho da Índia, carregado de passageiros, passou aqui, renta à costa, havia um nevoeiro espesso, bateu nos rochedos e houve um naufrágio pavoroso. Dos 126 passageiros que levava, morreram afogados 122. Estou-lhes a falar junto das campas de muitos deles. Há ali uma pedra que diz que a maioria nem sequer foi encontrada. O mar levou-os para sempre. E ficou a lenda de que o naufrágio não foi casual. Havia por aqui uma tradição de piratas que nas noites de névoa, nos altos dos montes, acendiam fogueiras para atrair os navios. Os navios aproximavam-se confiantes, acreditando que estavam a entrar em bom porto, naufragavam e depois os ladrões caíam sobre os destroços ou vinham à praia porque a carga dava à costa. E é verdade que este navio foi pilhado, o noticiário do tempo não deixa dúvidas nenhumas sobre isso. As tropas vieram para evitar, enfim, o assalto dos bandidos aos destroços, mas já pouco conseguiram. É isto que se diz, não sei se é lenda, se tem alguma parte de verdade. O último testemunho deste drama são estas campas que aqui se podem ver. Bom, mas é claro que eu não vou acabar um programa sobre esta região realmente encantadora, que é toda a terra das Caldas da Rainha, com histórias tão tristes como essa que eu acabei de contar. Bom, e venho terminar o programa num lugar que se pode realmente considerar o coração das Caldas. Isto não tem nenhum caráter comercial, mas estou-lhes a falar na Pastelaria Machado. É uma pastelaria que tem mais de 150 anos. Eu acho que aqui, nesta mesa, se calhar não era bem nesta, porque esta é moderna, mas numa mesa aqui neste sítio, veio tomar café o Rafael Bordal Pinheiro. Foi aqui nesta casa que se inventaram as trouxas de ovos. As trouxas de ovos são realmente um dos milagres da culinária caldense. E não me disseram, mas eu não estou longe de acreditar, que as próprias cavacas das Caldas terão nascido aqui. Estão aqui duas jornalistas das Caldas que me dirão se eu estou enganado ou não. O que eu queria dizer agora muito a sério, é que a cidade das Caldas é um exemplo impressionante de quanto pode o valor dos habitantes. Eu chamei ao programa muito de propósito capital por conta própria, porque esta é a verdadeira capital turística da Extremadura. Podem as outras ter títulos, ter tabuletas, é aqui que as pessoas vêm. A cidade cresce rapidamente e a olhos vistos, e cresce sem pedir nada a ninguém. Eu estou a dizer-lhes isto, como veem, com uma certa emoção, porque todos sabem que dias difíceis estamos a viver. Se todas as cidades portuguesas fossem como as Caldas da Rainha, nós podíamos ter menos dores de cabeça.